Olá pessoal, vamos então aprender a resolver esse problema. Qual é o problema? Esse problema foi dado na aula passada sobre trigonometria. Ele diz assim, ó, um poste é mantido na vertical por dois cabos, AC e BC. O cabo BC tem 70 metros. Esse ângulo oposto ao lado BC, o ângulo oposto, 58 graus. Ele pede o seguinte, para nós calcularmos a medida AB, a distância AB entre os dois cabos, que estão os pontos que estão onde os cabos estão fixados no chão, e a medida do cabo AC. Para isso ele deu o seno de 58 e deu o cosseno de 5 graus. Então vamos lá. Pela lei dos senos, a medida de um lado forma uma razão com o seno do ângulo oposto. Então 70 sobre seno de 58. O seno de 58 ele deu 0,84. Então nós vamos dividir 70 por 0,84. 70 por 0,84, duas casas decimais. Esse número não tem casas decimais. Como aqui tem duas, a gente aumenta 2 zeros no 70. Igualamos as casas decimais. Então agora corta a vírgula. Esse zero então não faz mais sentido. Eu tenho 7.000 dividido por 84. 70 é menor que 84, certo? Então eu tenho que separar o quê? 700 por 84. Observa que 8 vezes 80, 8 vezes 8, 64. Vai dar mais de 600. Então 8 deve dar para começar essa continha. 8 vezes 4, 32. 32 para 40, 8. Vão 4. 8 vezes 8, 64. Com mais 4, 68. 70 menos 68, sobraram 2, 28. Agora abaixa o outro zero. 280 dividido por 84. Veja aí. 280 por 84, 3 vezes 8, 24. Então 3 deve dar. 3 vezes 4, 12. Para 20, 8. Vão 2. 3 vezes 8, 24. E 2, 26. Então 28 menos 26 sobra 2. Acabaram os zeros. Eu tenho que aumentar um zero agora que não existe. Então vírgula no quociente. 280 de novo. O que você conclui? Que o resto agora vai ser sempre 28, 28. Isso aqui vai dar uma dízima periódica simples. Então eu vou aproximar por 83,33. Aproximação de duas casas, de centésimos. Muito bem. Essa é a constante de proporcionalidade. Ó, vou escrevê-la lá em cima. A constante de proporcionalidade é 83,33. Essa constante é importante. Por quê? Porque os outros lados divididos pelos senos dos ângulos opostos tem que dar o mesmo valor, essa constante. Certo? Em seguida, veja lá. Ele deu a medida do cosseno de 5 graus. Mas aí você fala, por que cosseno de 5 graus, se lá naquele triângulo não tem o ângulo de 5 graus? Ora, o cosseno de 5 graus é igual ao seno de 85 graus. E o seno de 85, ele deu também, ou melhor, ele deu cosseno de 5, né? Ele deu o valor 0,996. Então ele deu o cosseno de 5 para quê? Para a gente encontrar o outro ângulo. Qual é o outro ângulo? 85 graus, aquele ângulo lá de cima, ó. O ângulo C, lá em cima. É o ângulo de 85 graus. Então o cosseno de 5 ele deu para que a gente achasse o seno de 85, ou seja, é o mesmo valor do cosseno de 5 que foi dado. Com isso, o que nós concluímos? Que o ângulo C
Quanto mede o ângulo C lá em cima? Eu acabei de falar. Nós vamos concluir que aquele ângulo é 85 graus. O ângulo lá em cima, 85 graus. Então veja. Agora, o lado AB, está para o seno do ângulo oposto, ou seja, seno de quanto? Esse ângulo aqui é, esse ângulo é 85 graus. Então veja lá, AB, o lado AB, a base do triângulo, AB, está para o seno de 85 graus. Esse resultado tem que dar quanto? A constante 83,33 aproximadamente. O seno de 85 quanto é? 0,996 que ele deu. Ele deu esse valor como sendo o cosseno de 5, que é o seno de 85. Com essa igualdade eu vou calcular o que agora? A medida AB, a base do triângulo. Então vai ficar assim, ó. AB é igual ao seno de 85, AB é igual seno de 85, ou seja, 0,996 vezes o que? Ó, multiplicando cruzado, vezes 83,33, certo? Esse produto AB vai ser igual a... Observa que esse produto vai dar aproximadamente 83 metros. 83 metros é a medida de quê? Do lado AB daquele triângulo. Por que 83 metros? Produto, né? Observa que esse número é quase 1, mas ele é um pouquinho menor que 1. Vezes 83 e um pouquinho, caiu para 83. Vamos lembrar que quando você multiplica um número por outro menor do que 1, o número diminui, o produto diminui, claro, porque está multiplicando por um valor menor que 1. Quando multiplica por um valor igual a 1, dá o mesmo. Quando multiplica por um valor maior que 1, o produto aumenta, certo? Faça aí essa continha, você vai ver. Você vai contar no final 3 casas mais 2 casas, 5 casas decimais. Vai dar o valor aproximado de 83 metros. Agora vamos calcular a medida do cabo AC. Para isso precisamos calcular esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo oposto ao lado AC, certo? Mas agora está fácil. Esse ângulo mede 58, esse 85. Subtrai de 180, eu vou ter o ângulo B. Então veja lá, ângulo B. O ângulo B, então, ângulo B vai ser igual a 180 graus menos a soma dos outros dois, ou seja, 58 graus mais 85 graus, certo? Essa diferença dá quanto? 85 mais 58 vai dar 143. 180 menos 143, o ângulo B mede 37 graus. Está aí a medida do ângulo B. Então agora podemos calcular o lado AC, que é a medida do cabo. Isso vai ficar assim, ó. Ele deu o valor do seno de 37 no problema. Não, ou melhor, ele deu o cosseno de 53. Ele deu cosseno de 53 graus. Ele deu esse valor no problema, 0,60. Isso foi dado, viu? Por que ele deu o valor de 53 se lá não tem ângulo de 53? Ora, esse valor é igual ao seno de quanto?
do ângulo de 37, que nós acabamos de achar, observa que 53 somado com 37 deu quanto? 90 graus. Eles são ângulos complementares. Então ele deu cosseno de 53,060. Por quê? Porque esse valor é igual ao seno de 37. Então vai ficar assim, ó. O lado AC. Deixa eu te mostrar na figura de novo. Ó, lá em cima. Não, não é essa figura não. É essa aqui. O lado AC, o ângulo oposto é o ângulo B, de 37 graus. Então AC está para o seno de 37. AC está para o seno de 37. Quanto que é o seno de 37? 0,60. Isso é igual a quanto? A constante de proporcionalidade que eu calculei agora mesmo, na divisão. Certo? Então, AC vai ser igual a quanto? 0,60 vezes esse número aqui. 0,60 vezes 83,33. Esse valor aproximado vai dar 50 metros. Então o lado AC, que é o cabo que sustenta o poste, vai dar 50 metros, o valor da medida AC. Então olha bem, volta lá na aula passada, onde nós paramos, para você entender todo esse problema. Certo? Então, ó, de novo, aqui é um rascunho. O lado AC está para o seno de 37, assim como o que? 70 está para 0,84, ou seja, 83,33. AC então é igual a esse número vezes esse, que é aproximadamente 50 metros. Certo? Eu vou deixar aqui agora um problema para você fazer. O problema é o seguinte: é um triângulo, certo? E aqui diz o seguinte, ó, nesse ponto A, esse ponto A está na praia, está numa praia. Em linha reta, tem aqui o ponto B, que também está na praia. E lá na frente, o ponto C corresponde a uma ilha. Certo? Ele deu esse ângulo, 84 graus. Ele deu este ângulo, 75 graus. Ele pede para calcular a distância X, ou seja, BC, a distância do ponto B à ilha. Para isso ele deu seno de 21 graus igual a 0,358 e ele deu o seno de 84 graus igual a 0,994. Então use aí a lei dos senos e procure esta resposta. O valor é a medida do lado BC desse grande triângulo. Certo? A resposta dele é aproximadamente 222 metros. Esse valor deu aproximadamente, resposta, né? 222 metros, tá bom? Então, fica aí para você fazer. Na próxima aula, nós vamos estudar a lei dos cossenos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, entra lá no canal e me pergunta se ficou alguma coisa não esclarecida, não entendida. Até a próxima aula. Obrigado.